Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar das cartas de Primeira e Segunda Pedro. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente, né? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar com 1 Pedro, né? Então, nós vamos ver uma carta na sequência da outra, porque, como são cartas com uma quantidade de capítulos pequena, né? Ou seja, são poucos capítulos em cada carta, nós teremos a oportunidade de passear aqui pelas duas em uma única aula. E eu também acho que faz muito mais sentido você ler essas duas cartas na sequência, né? Então, vamos lá. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê a primeira carta? Então, qual é o conteúdo dela? É uma carta de encorajamento aos cristãos em sofrimento, instruindo-os a responder de maneira cristã a seus perseguidores e estimulando-os a viver de forma digna de seu chamado. Então, já volto essa pergunta para você. Pois muito bem, você consegue responder de maneira cristã aos desafios desse mundo? Muito bem, quem é o autor da carta? É o apóstolo Pedro, escrita por Silas. Isso diz lá no capítulo 5, versículo 12. Companheiro eventual de Pedro. Data aproximada, entre 64 e 65 depois de Cristo, provavelmente de Roma. Qual o destinatário? Na maioria, cristãos gentios das 5 províncias no quadrante noroeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? Mencionados no contexto da diáspora judaica como estrangeiros no mundo. Ou seja, também, né, teve pessoas que se deslocaram para lá. Possível, ou qual é a ocasião, né? Possível preocupação com o início de perseguição local que alguns cristãos mais novos estavam experimentando como resultado direto de sua defesa da fé cristã, né? Então vamos lá. Ao que esta carta vai dar ênfase? O sofrimento por causa da justiça não deveria nos surpreender, ou seja, se você é cristão, se você crê em Cristo, se você lê a Bíblia, você não pode ficar surpreso por sofrer por conta de justiça. Então, logicamente, aquilo que é injusto vai te incomodar muito, até porque os padrões cristãos de justiça muitas vezes não correspondem aos padrões da humanidade, mesmo a humanidade tendo se baseada nela. Então, basicamente, a gente não deveria se surpreender com isso. Então, se você vê injustiça no mundo, não fique chocado. No mundo acontece. E, inclusive, nós estamos sujeitos a sofrer injustiça. Cristãos deveriam submeter-se ao sofrimento injusto, assim como Cristo fez. Aí, aqui é que nos pega, né? Porque veja só, se Cristo é o nosso modelo, como que a gente corresponde a isso? Então, não é uma postura cristã a rebeldia. Então, o cristão, ele respeita a lei, ele não infringe a lei. A injustiça não é uma justificativa para você romper leis, né? De uma forma mais prática, nós sabemos no nosso querido Brasil que aqui a quantidade de impostos muitas vezes não é muito justa e muito correta, mas isso não te dá o direito de não pagar impostos. É disso mais ou menos que a carta está falando, né? Cristo sofreu em nosso lugar para libertar-nos do pecado. O povo de Deus deve viver com retidão em todo o tempo, mas particularmente diante de hostilidade. Então veja, diante de ataques, diante de hostilidade, mantenha a sua retidão. Não se corrompa, não perca o prumo quando você for atacado. Nossa esperança futura baseia-se na certeza da ressurreição de Cristo. Então vamos lá, essa é uma carta bastante desafiadora, bastante provocativa, no sentido de que
Será que eu dou conta disso? Né? Como é que é o teu temperamento? Você é do tipo que explode facilmente? E veja quem está direcionando essa carta. Pedro, aquele que cortou a orelha do soldado, né? Mas vamos lá, aqui Pedro já amadureceu bastante desde aquela época. Então, o primeiro capítulo, Pedro ele vai se apresentar e na sequência, né, já engata literalmente uma oração, um louvor a Deus, né? Então acompanha comigo no versículo 1 ali. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, maculou-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, basicamente aqui, Pedro, né, numa um louvor, numa oração, ele já nos lembra do grande e maravilhoso sacrifício de Jesus na cruz e da salvação que, através desse sacrifício, nos foi concedida, né? E veja, e também fala, né, de uma salvação prestes a ser revelada no último tempo, né? Então já aponta para o final, né, a eternidade. Exortação à santidade. Já passamos ali para o versículo 13, mas ainda no capítulo 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, como viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o caminho da santidade é algo que todo cristão, seja neste tempo de Pedro, seja nos tempos de agora, tem que estar em constante caminhada. Ah, Diego, mas nossa, eu caminho em santidade todos os dias, só de vez em quando dou uma escapadinha, tal, faço alguma coisa, né? Não, irmão. A santidade é uma coisa que se busca diariamente. Pois todos os dias, em todo o tempo, a gente é capaz, né, de simplesmente perder o juízo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que às vezes você acabou de sair do culto, acabou de sair de uma reunião de oração, e você pode acabar arranjando uma briga no estacionamento. Ou até mesmo durante o próprio culto, fica observando coisas que você não deveria e julgando pessoas, evitando comunhão, né? Então, basicamente, a santidade, o caminhar em santidade é um exercício diário e é um exercício de full time, não é um exercício que você deixa de exercitar em algum momento, tá? Pois muito bem, capítulo 2: Pedra viva e povo escolhido. Então, acompanha junto comigo ali no versículo 4. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, para nós, os que creem,
Esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que fez cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à margem, para o que também foram destinados. Vocês, nós aqui, né, também, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então veja só, basicamente, né, aqui é o que está se falando, que Jesus Cristo é a pedra viva, é a pedra angular. E nós, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus, nação santa, geração eleita. Temos que caminhar em santidade. Antes, antes de conhecermos a Deus, estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Deveres sociais. Aqui não tem como você não parar um bom tempinho e refletir. Então, pega a sua caneta marca-texto aí e observa essas passagens, que elas são muito importantes. Porque nós, como seres humanos, vivemos em sociedade e disso aqui a gente não escapa. Então, vamos lá. Amados irmãos, insisto que como estrangeiros e peregrinos neste mundo, porque a nossa vida, a nossa real vida vai ser na vida eterna, né? O que é o mundo perante a vida eterna? Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Então, basicamente, aqui o grande chamado é: tenta pensar num pequeno grupo, né? Um grupo de pessoas. Não pode o cristão ser a pessoa que precisa ser orientada moralmente se naquele grupo, por exemplo, só tiverem ímpios. Não, o que eu estou querendo dizer? Então imagina que que um cristão tenha um bom testemunho, as pessoas que não creem em Cristo têm que olhar para ele e pensar: poxa, o comportamento dele é diferenciado para um lado extremamente positivo. Veja que ele sempre prefere fazer aquilo que é correto, que é justo e que é legal. Agora tenta imaginar um cristão no meio de um grupo onde todos os outros são ímpios, e ele tem que ser orientado por estes a ser justo, a ser misericordioso. Então acaba, né, que nós temos que dar o nosso grande testemunho. Então vamos lá. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Muito difícil para muitas pessoas essa passagem aqui. Por quê? Bom, primeiro, ela está na Bíblia, ela é importante, você tem que levar ela a sério. Então isso quer dizer o quê? Que independente da autoridade que esteja regendo um país, mesmo que você a considere injusta e errada, você só pode apresentar a sua indignação por meios legais. Então, por exemplo, mandar matar o governante que você não gosta não dá certo, não. Você agir com rebeldia, não querer pagar impostos, agir de forma desleal perante uma autoridade constituída, não tem a ver com o evangelho. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres,
mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, o que seria essa liberdade para fazer o mal? Lembra no começo da aula que eu dei o exemplo dos impostos? Então, é muito fácil enganar o governo e não pagar impostos, né? Dando para si a desculpa que aquele imposto cobrado é injusto. Então, por você considerar injusto, você só nega o imposto. Você usa da sua liberdade, da sua expertise para que ninguém descubra e simplesmente você faz isso. Mas existem várias outras ações que uma pessoa pode fazer que, nesse caso, acaba fugindo contra o evangelho. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Pai. Escravos, sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições e sofrimento injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então veja só, aqui basicamente o que ele está dizendo. Se você pratica o mal e é açoitado por isso, você está recebendo uma retribuição por aquilo que você fez, porque você praticou o mal, de uma certa maneira. Mas agora, se você sofre injustiça, é como se Deus estivesse olhando para isso e vendo, e considerando o teu suportar sofrimento. Então veja, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, quando você ler isso, você não tem como pensar que exista vingança justa. É só você pensar no modelo de Cristo. O modelo de Cristo não é um modelo de rebeldia, não é um modelo de vingança. Então, se nós, enquanto cristãos, temos que copiar o modelo de Cristo, a nós não cabe a vingança. A vingança pertence somente a Deus. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pois muito bem, agora partindo para o capítulo 3, falaremos dos deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres sujeitem a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecer à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, basicamente aqui, os deveres conjugais. A mulher deve respeitar o homem e estar sobre a mesma missão dele, e o homem, ele tem que literalmente amar essa mulher, tratá-la com honra, para que as orações dele não sejam interrompidas. Então, veja só. Então quer dizer que se o homem trata mal a sua mulher, as orações deles, as orações desse homem vão ser interrompidas? É isso mesmo. Veja só. Isso é muito sério. Então, aqui não tem uma questão de o homem oprimir a mulher. Não tem. Não tem. Isso não faria nem sentido com a palavra de Deus. Veja, se Deus ama, né, a todos,
por que que ele colocaria um para oprimir o outro, né? Não, não faria sentido. Mas aqui ele está apenas mostrando que essa relação, ela tem que ser uma relação onde o respeito e o amor são recíprocos para que funcione. Então, seguindo aqui adiante, sofrendo por fazer o bem, ainda no capítulo 3. Por quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Vamos voltar aqui, né? Versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Sabe aquela coisa? Ah, mas ele me ofendeu primeiro. Pois muito bem. A postura cristã vai te dizer que não é para você retribuir o mal com o mal. Ah, Diego, mas eu tenho sangue quente. Quando eu vi, eu já fiz. Pois muito bem, então vai caber a você depois pedir perdão, quando o seu sangue esfriar. Ah, mas às vezes eu não falo nada, mas eu vou lá e faço depois. É a mesma coisa. Não importa. A questão é essa parte de você fazer essa retribuição, você achar que você está correto no que você está fazendo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Veja, esse é o grande ponto. Tá? Capítulo 4. Vivendo para Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja, vivendo para Deus, fazendo de tudo como se fosse para Deus, porque, né, é assim que deve proceder o nosso comportamento, sofrendo por ser cristão. Então vamos lá, versículo 16 no capítulo 4. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil. Então veja, nós não devemos nos envergonhar por ter sofrimentos na luta pelo Evangelho. Não, o cristão não deve se envergonhar disso, de forma alguma. Agora, né, no capítulo 5, há um recado direto para os presbíteros e aos jovens. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará. Então veja, por que o recado é para os presbíteros e aos jovens? Pois muito bem, os presbíteros eles têm uma responsabilidade muito grande, né, de literalmente conduzir pessoas. E os jovens, porque
cai em tentação de uma maneira muito fácil, num período que estão tentando se provar, né, de alguma forma. Pois muito bem. Esta foi a primeira carta. Então, ou seja, várias exortações, muitas coisas importantes, mas Pedro viu a necessidade de escrever uma segunda carta. Então, vamos lá? Acompanha junto comigo agora, segunda Pedro. O que você não pode perder de vista aqui é como se fosse um discurso de despedida, enviando como carta, pedindo aos cristãos que cresçam e perseverem diante de alguns falsos mestres que negam a segunda vinda de Cristo e vivem ousadamente em pecado. Ocasião: um desejo de estabelecer os leitores em sua própria fé e vida piedosa, ao mesmo tempo advertindo-os sobre os falsos mestres e de seu modo de vida. ênfase, a preocupação com o povo de Deus, para que cresça em piedade e demonstre essa virtude, o juízo certo sobre os falsos mestres por sua vida impiedosa, a certeza da volta do Senhor, a despeito da zombaria dos falsos mestres. Então veja, aqui é como se Pedro literalmente estivesse escrevendo, né, uma carta de despedida, porque já existe essa perseguição e provavelmente ele seria um alvo, né? Então ele imagina e tem uma grande preocupação, sabendo que já mediante toda a história né, dos hebreus, dos judeus, existe uma questão de o povo se perder, né? Então aqui ele insiste para que o povo não se perca e que não dê ouvidos a esses falsos mestres. Então, vamos lá. Capítulo 1. Aqui, a partir do versículo 3, vai falar sobre a certeza da nossa vocação e eleição, né? Para o que fomos chamados e o que devemos fazer e o que acontecerá conosco. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quando você observar essa sequência, eu acho muito interessante você tentar entender o que Pedro está dizendo aqui. É importante que uma pessoa tenha fé, mas é importante que nesta fé ela seja uma fé virtuosa, ou seja, uma fé que tem prática, que ela é uma fé com uma certa constância, é uma fé que ela é robusta, ela é firme. Então, aqui vai se pensar que a virtude ela precisa também ter conhecimento para ela progredir, né? Não adianta você ser uma pessoa virtuosa, mas tola e fazer de suas virtudes tropeços. Então é importante você adicionar à sua fé a virtude, o conhecimento, para que você seja sábio. Ao conhecimento, você tem que ter domínio próprio. Mas por quê? Porque simplesmente, se você não tiver domínio próprio, você pode vir a se tornar uma pessoa arrogante. Você pode simplesmente perder o controle. Basicamente, o conhecimento pode simplesmente engolir uma pessoa de soberba ou superocupar ela com várias outras coisas. Então, aqui ao domínio próprio para que essa pessoa se contenha. Mas o exercício tem que ser constante. Por isso mesmo, ao domínio próprio, há perseverança. A perseverança, né? Então, veja, a pessoa tem que perseverar, mas ela também tem que ter piedade. Então, aqui, veja, até então falou-se do próprio indivíduo.
Ele ainda não foi para o outro. Então, depois que ele tem fé, que ele tem virtude, que ele tem conhecimento, que ele tem domínio próprio, então que ele use para a piedade, que ele olhe para o outro. E a piedade não é apenas no sentido de você ajudar o outro, mas você de ter comunhão com o outro, né? Ou seja, você abraçar a causa. E a fraternidade, o amor. Porque basicamente, quando você está em comunhão, você tem que fazer grandes esforços para amar o próximo. Então, veja só, Pedro faz essa sequência aqui, ó, incrível, né? Ou seja, uma coisa leva a outra e depende da outra para que não se perca no meio. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só não vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino do eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois muito bem, aqui ainda no capítulo 1, agora sobre a glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, pois sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já revelou, e eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no nome santo. Assim, ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nessa parte final aqui, Pedro está deixando claro que a palavra de Deus não é escrita, né, por homens, mas ali o Espírito Santo é que inspira a Escritura. Não são as palavras daquele homem, mas sim do Espírito Santo. Pois muito bem, agora no capítulo 2, Pedro vai falar dos falsos mestres. No entanto, no passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destrutivas, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa desses será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os exploraram com suas histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. C. Tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontre-se novamente nelas enredadas e por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido,
voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio. O provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou-se a remover-se na lama. Então veja só, antes eles nunca tivessem ouvido falar sobre o evangelho. Antes eles não tivessem conhecido a Deus. Porque basicamente é um comportamento extremamente horrível. Aquele que conhece voltar à sua lama. Então veja, olha como Pedro vai comparar. O cão voltou ao vômito e a porca voltou à lama. Ou seja, a pessoa volta a cometer os pecados que outrora havia entendido que eram pecaminosos. Então, aqui o capítulo 3 vai se falar do dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, estão reservadas para o fogo, guardadas para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Mas para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas para que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e eles serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnuda. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, amados irmãos, esse capítulo final que fala do dia do Senhor, muitas das vezes, uma pessoa, quando lê essa passagem, ela vai querer fazer vinculações a uma coisa que nós chamamos na teologia de escatologia. Ou seja, é o estudo que vai literalmente pegar passagens que vão retratar o apocalipse, o final dos tempos, esse tipo de coisa, e vai querer achar relações com as coisas que nós vemos hoje em dia.
Ah, então esse é o anticristo, as tragédias naturais, tal. Essa passagem aqui, a mensagem central dela é duas coisas. Primeiro, para você crer que Jesus Cristo vai ter a sua segunda vinda. Esse é o ponto principal. E o segundo ponto é que faça da sua vida um bom testemunho. Não deixe de praticar as coisas que Paulo está que Pedro está mencionando nessa carta. Então, meus amados irmãos, esta foi a aula de 1ª e 2ª Pedro. Bons estudos para vocês, uma boa semana e que Deus os abençoe.